Olá a todos. Vamos dar início a uma nova videoaula, agora referente à resolução de exercícios da aula número 1 de Química, que eu chamo de Química Geral. Ou seja, vamos resolver exercícios sobre concentrações, tá bom? Sem mais demoras, eu vou passar a pergunta e depois irei responder. Ora, é-me pedida a percentagem de massa. Tá bom? Qual a percentagem de massa? Dando a massa do soluto de 3 gramas e a massa da solução 500 gramas. Ora, penso que não restem dúvidas. É a aplicação direta da fórmula. Lembre-se que a fórmula é a massa do soluto a dividir pela massa da solução vezes 100. Portanto, 3 sobre 500 vezes 100 é 300 sobre 500, que é 3 quintos. Tem que dar então 0,6% em massa. Ok, o primeiro exercício era este. Pronto, segundo exercício. E o segundo exercício pede para calcular novamente a percentagem em massa. Agora, de uma solução que foi preparada por dissolução de 3,2 gramas de acetato de sódio em 300 ml de água. Ora, massa do acetato de sódio ok, ou do soluto, tá bom? 3,2 gramas. E o volume da água, que é o solvente, são 300 mililitros. Bom, rapidamente, como a densidade da água é 1, eu tenho também a massa da água, que são 300 gramas. Posso fazer isto, tá bom? Posso fazer a relação mililitro para grama. O que me diz então que a massa da solução será 3,2 mais 300, que dá 303,2 gramas. Posto isto, eu posso até terminar o exercício aqui na parte de cima. Vejam a percentagem massa-massa, ou a percentagem massa, é a massa do soluto, a dividir pela massa da solução, vezes 100. Pronto, e o resultado final será cerca de 1,05% em massa. Certo? Mais um exercício resolvido. Vamos aqui separar. Terceiro exercício. Ora, eu espero que até aqui não restem dúvidas e que estejam a entender. Qualquer dúvida que possam ter, sabem que podem entrar em contato comigo e então esclarecemos sem qualquer problema. Ora, aqui eu continuo a querer determinar a percentagem em massa de uma solução. Portanto, convém mencionar que é a percentagem em massa que eu quero. E essa solução é preparada por dissolução de 5,1 gramas de NaOH em 80 ml de etanol. Bom, e o etanol CH3CH2 OH 80 ml. Claramente que o solvente é o etanol e o soluto é o NaOH, certo? Portanto, aqui é preciso ter em consideração que a densidade do etanol é de 0,78 gramas por mililitro, e então eu consigo passar o volume do etanol a massa. Como? A densidade é a massa a dividir pelo volume. Então a massa
é a densidade vezes o volume, ou seja, 0,78 vezes 80. 0,78 vezes 80 dá cerca de 62,4 gramas. Logo, a massa da solução são 62,4 mais 5,1, que dá 67,5. Assim, a percentagem em massa não será mais do que a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 100. E isto dá cerca de 7,55% em massa. Certo? Ora, primeira página de exercícios completa. Podemos avançar para uma nova página. E para o quarto exercício. O quarto exercício já me diz o seguinte. Qual é a massa necessária de cloreto de sódio para juntar a um volume de água de 250 mililitros e assim obter uma concentração, uma solução de concentração, percentagem em massa de 3%. Bom, aqui é andar para trás, se repararem. Já sabem como a densidade da água é 1, eu posso dizer que a massa da água são 250 gramas, o que implica uma massa de solução de 250 mais X. A massa do soluto X. E a partir daqui é resolver. Percentagem em massa, 3, há de ser a massa do soluto a dividir pela massa da solução vezes 100. Ou seja, 3 vezes o 250 mais x é 100x. O denominador passa a multiplicar para outro membro. Desembaraço parênteses e fico com 750 mais 3x igual a 100x. Isto diz-me que 97x são 750, pelo que x é 750 sobre 97 e 750 sobre 97 dá aproximadamente 7,73 gramas do NaCl. E estava então respondido à pergunta. Às vezes é preciso também fazer isto em laboratório. Já sabemos a concentração. Queremos saber quanto é que foi usado do composto. Aqui está. Exercício 5. E para o exercício 5, pedem-nos a percentagem volume-volume de uma solução que contém 5 gramas de metanol em 80 ml da solução. Não é dita solução, portanto. Com certeza que já envolve também o metanol. E deve ser, em princípio, a água, tá bom? É dada a densidade também do metanol, que é 0,79 gramas por mililitro. Certo? Ora, eu tenho que ter tudo em volumes, porque agora a percentagem é em volume. Percentagem volume, se repararem, é o volume do soluto a dividir pelo volume da solução vezes 100. Para saber o volume do soluto, eu uso a fórmula da densidade, que é a massa a dividir pelo volume. Logo, o volume tem que ser a massa a dividir pela densidade.
Ou seja, os 5 a dividir por 0,79, que dá 6,33 mililitros. Assim, continuando agora a fórmula da percentagem de volume, eu sei que os 6,33 dividem pelos 80 e multiplico isto por 100. É apenas isto que faço. O resultado final será cerca de 7,91% em volume. Ok. Temos mais um exercício resolvido. Este aqui foi o exercício número 5. E temos também mais uma página ocupada. Portanto, com todo o prazer, abro uma nova página. E agora, nesta terceira página, é pedida a fração molar do soluto numa solução que contém 2,5 moles de soluto e 10 moles de solvente. Portanto, exercício 6. E é-me pedida a fração molar do soluto, onde o número de moles do soluto são 2,5 e o número de moles do solvente são 10. Vamos colocar aqui as unidades. Portanto, basicamente, recordem-se que a fração molar do soluto há de ser o número de moles do soluto sobre a soma do número de moles do soluto pelo número de moles do solvente. Portanto, será 2,5 sobre 2,5 mais 10. E este resultado dá 0,2. É adimensional, porque é mole a dividir por mole, tá bom? Pois este foi o exercício 6. Exercício 7. Determina a fração molar do benzeno numa solução de 25 gramas de benzeno em 500 ml de etanol. Pedem uma fração molar do benzeno. Portanto, eu sei que é soluto, mas pronto. Há de ser o número de moles do benzeno sobre o número de moles do benzeno mais o número de moles do etanol. Eu agora escrevi etanol por extenso e benzeno também. Fica aqui a dica que o benzeno é C6H6. Cadeia cíclica, tá bom? Até se costuma representar assim, derivado ao sonho do grande historiador e estudioso do benzeno, que sonhou com umas serpentes porque o benzeno é muito semelhante ao ciclohexatrieno, um composto que tem 3 duplas, só que as duplas têm que ser sempre separadas para cumprir a regra de Lewis, e a verdade é que tanto podia ser nestas ligações, esta e esta, como nas outras. E então mete-se a bola e é assim que se representa o benzeno, tá bom? Pronto. Por nós à parte, dizem-me que a massa do benzeno são 25 gramas e o volume do etanol são 500 mililitros. Quanto ao benzeno, basta usar uma fórmula e já tem o número de moles. Quanto ao etanol, bastam não, são precisas duas, tá bom? Portanto, é dada a massa molar de cada um deles. Do benzeno são 78 gramas por mol. Do etanol são 46. E já agora a densidade do etanol, que são 0,78 gramas por mililitro. Por favor, não confundam. Aqui é mililitro, aqui são moles, tá bom? Ok. Estes são os dados. Bom, e a partir daqui podemos então partir para o ataque, se me permitem. O número de moles do benzeno, como é a massa a dividir pela massa molar, será 25 a dividir por 78. Ok? 0,32 moles, está feito. Já
Para o etanol, primeiro, com a fórmula da densidade, que é a massa a dividir pelo volume, tiramos a massa. 0,78 vezes 500. E isto dará 390 gramas. E agora, o número de moles do etanol será esses mesmos 390 gramas a dividir pela massa molar, que são 46, também gramas, mas por mole. E o resultado dará 390 sobre 46, 8,48 moles. Portanto, tenho este valor e tenho este valor. A partir daqui, consigo calcular o que falta. Vejam, o número de moles do benzeno 0,32 sobre 0,32 mais 8,48. Quanto é que dá este resultado final? 0,036. E esta é a fração molar do benzeno numa solução constituída por benzeno e etanol. Certo? Ok, o espaço que falta não dá. Vou então começar a fechar páginas para abrir novas, senão ficam aqui muitas páginas. Ora, vamos para o exercício número 8. O exercício número 8 pede a concentração de NaCl, ou melhor, eu peço desculpa, pede a molaridade, que é a concentração molar, era assim que eu queria dizer, mas é dada outra concentração. Imaginem, é dada a concentração máxima, e aqui nem é em gramas por mililitro, é mesmo em gramas por litro. 2,95 gramas por litro. Uma nota, não vai às vezes surgir essa dúvida. Ter isto é exatamente o mesmo que ter isto. Porque matematicamente, quando eu tenho algo em denominador, eu posso passar para numerador se o seu expoente ficar negativo. E alguém que está em denominador sem expoente é porque na verdade tem lá o expoente 1. Passa para cima a multiplicar, deixa de dividir para passar a multiplicar, então o expoente tem que ficar menos 1. Troca o sinal, ok? Não vai surgir essa dúvida. A concentração de NaCl numa amostra de água do mar é esta. Mas eu quero essa concentração em molaridade. Portanto, como é que eu posso fazer isto? Dá uma massa molar do NaCl. ,58,5 gramas por mol. E agora é muito simples. Eu tenho que partir de um pressuposto. Que é, eu tenho que partir que o meu volume considerado é 1 litro. E se eu partir do pressuposto que o meu volume considerado é 1 litro, então eu posso considerar a massa de NaCl 2,95 gramas. É o que me diz esta forma. Muitas vezes temos que partir disto. Tá? Pronto, num litro eu tenho 2,95 gramas. É o que diz a concentração. Só que esses 2,95 gramas, se eu quero a molaridade, lembrem-se que eu quero a concentração molar. Ou seja, eu quero o número de moles, neste caso do NaCl, sobre o volume da solução. Portanto, eu tenho que passar este valor a moles. E é fácil. Porque o número de moles será esse valor, o 2,95, a dividir por 58,5. Para converter. E então isto vai dar 0,05 aproximadamente moles. Então, mas o volume não disse que era 1 litro. Então o meu resultado final será 0,05 sobre 1. Porque isto tem que vir em litros, tá? Portanto, 0,05 moles por litro. E este é o valor da molaridade da minha concentração de água do mar. Certo? Exercício 8 visto. Vamos ao exercício 9. Quanto ao exercício 9, é-me dada uma solução, é-me dito que uma solução foi preparada por dissolução de 4,2 gramas. Oi, peço desculpa.
foi-me dada uma solução de 4,2 gramas de nitrato de sódio. Portanto, a massa do nitrato de sódio são 4,2 gramas. Em água destilada, ajustando o volume a 150 ml. O que é que isto significa? Significa que o volume dado é da solução, é a água destilada mais a massa de nitrato de sódio, ok? Pedem-me a concentração molar. Dando a massa molar do nitrato de sódio, que é 85 gramas por mol. Certo? E então, aqui é muito simples. Vejam, tem a massa, tem o volume. Bom, este volume, para não haver dúvidas, querem ver, vou já passá-lo a litros. 0,15 litros. Já a massa, vou passar o número de moles. O número de moles é ou não é a massa a dividir pela massa molar? Se é a massa a dividir pela massa molar, isto vai dar 0,049 moles. Portanto, a minha concentração molar será 0,049 sobre 0,15. E este valor dará aproximadamente 0,33 moles por litro. Certo? Este foi o exercício 9. Quanto ao exercício 10, aparecem duas alíneas. Faça as duas alíneas. É pedida a percentagem massa-massa e depois a percentagem massa-volume de uma solução onde agora a concentração dada é a concentração molar, tá bom? Esta é a linha A. Percentagem de massa é o que é pedido. Concentração molar é 18 moles por litro. O meu soluto é o H2SO4, é o ácido sulfúrico. A sua massa molar são 98 gramas por mol. A densidade, atenção que a densidade não é do ácido sulfúrico, é da solução. A densidade da solução é 1,89 gramas por mililitro. E não dizem mais nada, portanto eu tenho que descobrir agora como resolver isto. A verdade é que eu tenho que passar tudo a massa. Vejam que o 18 mol por litro dá-me duas coisas. Primeiro, dá-me o número de moles do soluto, que é 18 moles. Se eu considerar um volume de solução de 1 litro. É isto que importa. E então, quanto ao volume da solução, eu tenho que passar a massa de solução. Quanto ao número de moles de soluto, também tenho que passar a massa de soluto. Não há dúvidas. Portanto, se o número de moles é a massa a dividir pela massa molar, então é porque a massa é o número de moles vezes a massa molar. Ou seja, será os 18 vezes 98. Pronto. 18 vezes 98 vai dar um número muito grande, não é? Vai dar 1764 gramas. Agora, e este foi o primeiro. Agora, quanto ao segundo, o que eu posso fazer é ao volume da solução, através da densidade. A densidade é a massa a dividir pelo volume. Eu quero saber a massa. Farei densidade vezes o volume, ou seja, 1,89 vezes... bom, neste caso vezes quem? Neste caso vezes 1, porque, vejam, é litro, não é? 1 litro. Só que aqui é importante verificar que a densidade vem em gramas por mililitro. Portanto, compreendem que eu a 1 lhe multiplico 1000. Que é para fazer a conversão de litro para mililitro. O resultado será 1890
E agora ia por mililitro. A conversão é passar do volume de litro para mililitro, mas depois, como a densidade é grama por mililitro, o mililitro simplifica e o resultado vem em 1890 gramas de solução. Posto isto, a minha percentagem em massa é ou não é a massa do soluto, 1764, sobre a massa da solução, 1890 vezes 100. É verdade. E isto vai dar 93,3% em massa. Certo? Consegui aproveitar aqui esta folha para acabar alinhado 10. Vamos à linha B. A linha B pede a percentagem massa-volume. Ok? E vejam que, para isso eu vou ter que reter a massa do soluto. É a mesma. 1764. Então, fiz a asneira já. Pode ser que não abra. Porque eu queria primeiro fechar esta página. Para não estar a abrir muitas, tá bom? Já agora nem sei onde é que... check for updates, ok. Tudo bem. Não há de ser nada de mal. Vou abrir uma nova página para fazer o exercício 10B, ok? Aqui colocar ainda 10, fazer 10B. E então, aqui eu quero a percentagem massa-volume. E eu sei que a percentagem massa-volume não é mais do que a massa do soluto a dividir pelo volume da solução vezes 100. Eu já sei que a massa do soluto são os meus 1764. O volume era 1000, era 1 litro, vezes 100. E este resultado vai ultrapassar os 100%, 176,4%. Massa-volume. Isto justifica-se à densidade da solução. E esta não seria a maneira mais correta de caracterizar a solução. Esta forma de concentração deveríamos optar pela primeira, tá bom? Mas o resultado é este, matematicamente, portanto, está válido. Ok, vamos para o exercício 11. Quanto ao exercício 11, pretende-se preparar uma solução de sulfato de sódio com concentração molar dada de 0,034. Para isso, precisamos saber a quantidade mássica do sulfato de sódio, Na2SO4, sabendo que o volume da solução foram 200 mililitros. E para isso é dada a massa molar do sulfato de sódio, que são 142 gramas por mol. Bom, vamos lá começar a perspectivar este exercício. Eu sei que a concentração molar é o número de mols do soluto a dividir pelo volume da solução, e eu vou primeiro chegar ao número de mols do soluto, porque é-me dada a concentração e o volume. Ou seja, ao 0,034 eu vou-lhe multiplicar, devia ser 200, que são os mililitros, vezes 10 a menos 3, porque eu tenho que converter a litro, tá bom? Não esqueçam. Pronto. E o resultado dará 0,0068 mols. Uma coisa muito pequena. Depois de ter os mols, eu sei que o número de mols é a massa a dividir pela massa molar. Portanto, a massa será o número de mols vezes a massa molar, ou seja, 0,0068 vezes os 142. E isto dará aproximadamente 0,97 gramas de Na2SO4. E é esta a quantidade necessária a adicionar para se formar uma solução de 200 ml com concentração 0,034 molar. Tá bom? Só isto. Isto são cálculos laboratoriais, como podem ver. E uma pessoa que espera trabalhar no laboratório no futuro não pode, sem sombra de dúvidas, não pode errar estes exercícios. Não pode sequer não os saber fazer. Está fora de questão, tá bom?
Para o exercício 12, bom, eu não tenho propriamente um limite de exercícios. Vou fazer aqui 15, não sei. Vamos a meia hora de vídeo. Eu acho que quanto mais exercícios fizermos melhor. Ainda não abordei todos. Todas as concentrações. É verdade. Já abordei quase todas, mas não abordei todas. No entanto, se calhar o mais importante é incidir nas molaridades e modalidades, não é? Portanto, depois talvez uma ou duas no fim que eu faça com partes por milhão, mas só para ficarmos de consciência tranquila, mas eu acho que molaridades e modalidades são os mais difíceis. Não fizemos modalidade ainda, não é verdade? Pronto. Ora, calcula a molalidade de uma solução aquosa que contém 1,94 gramas de ureia em 200 gramas de água. Portanto, a massa do soluto da ureia são 1,94 gramas. A massa d'água são 200 gramas. Portanto, isto diz-me que o volume d'água também são 200. Ai, que eu ia por gramas. Também é 200. A unidade é que muda. Mililitros. E isto porque a densidade é 1. Pronto. E já agora, a massa molar da ureia são 60 gramas por mol. Certo? Ora, eu sei que a concentração molar... Molal, desculpem. Molal. Eu, por momentos, li molalidade e associei à molaridade. Por isso é que eu vou fazer aqui um erro. Isto acaba por nem ser necessário, mas tudo bem. No entanto, ela exige o número de mols do soluto. Portanto, o número de mols do soluto será 1,94 gramas sobre 60, que dá 0,032 mols. E está feito, porque a partir daqui a concentração molar é o número de mols do soluto por massa do solvente em quilos. Portanto, 0,032 sobre os 200 gramas vezes 10 a menos 3, para passar a quilograma, e o resultado final será 0,16 mols por quilo. Ok? E isto é um exemplo de um exercício de molalidade. Faço-vos mais que 5 exercícios. Acham que chega? Vamos ver, vamos fazendo. Não tenho propriamente um guião por exercícios feitos por mim já há algum tempo. Tenho aqui uma espécie de uma sebenta. Pronto, e a verdade é que estou a tirar os exercícios desta minha sebenta. Daí eu também não estou a inventar, porque senão não era muito estranho eu estar a inventá-los assim de repente. É um risco inventar. Os exercícios devem ser feitos com pés e cabeça. Está bem? Só se inventa quando de facto há uma possibilidade de o fazer, e na química isso é complicado. Exercício 13. Mais uma vez, calcular a molalidade de uma solução onde agora eu tenho a massa de sacarose, portanto eu quero a concentração molar, e eu tenho a massa deste disacarídeo não redutor, a sacarose. Não redutor porque, por curiosidade já agora, a funcionalidade que confere o poder redutor no seu monómero glucose, que é um, reage com a funcionalidade que confere o poder redutor do seu monómero frutose, que é o 2. A ligação chama-se ligação glicosídica 1,2, porque é o carbono 1 da glucose com o carbono 2 da frutose. Daí a sacarose não ter poder redutor. No entanto, ela sofre muita rotação e o caso pode inverter. No entanto, isso fica para outras alturas e isso já é bioquímica, já é um pouco diferente. No entanto, aqui a massa da sacarose, que é apenas o que me dão, é 10,3 gramas. A massa da solução são 250 gramas. Este exercício é perfeito para me enganar. Eu vou já buscar a massa do solvente, porque eles exigem, os autores das fórmulas exigem que a fórmula da molalidade tenha obrigatoriamente a massa do solvente em denominador, tá bom? Está-me 239,7 gramas. No entanto, já agora, 0,2397 kg. Perdi-me num aspecto, falta um dado, que é a massa molar da sacarose.
cada monómero envolvido na sacarose tem uma massa molar de 180, seria de esperar que a massa molar fosse 360. No entanto, numa reação entre dois monossacarídeos, liberta-se uma água, cuja massa molar é 18. Daí, em vez de 360, devemos considerar os 342. Cá está a ausência de 18 gramas por mol, tá bom? Curiosidades à parte. A partir daqui, já tenho a massa do solvente, agora é preciso o número de mols do soluto. O número de mols é a massa a dividir pela massa molar, e este valor dá aproximadamente 0,03 mols. Portanto, a partir daqui, a minha concentração molar será 0,03 sobre 0,2397 e o resultado final será 0,125 mol por quilo. Tá? Mais um exercício resolvido, podemos avançar para o exercício 14. Quanto ao exercício 14, eu tenho aqui uma sugestão, que é calcular novamente uma molalidade, mas abordando o seguinte. Eu tenho uma concentração molar, portanto a molal é a que eu quero saber. Eu tenho uma concentração molar de 0,25 mol por litro. E sei que a densidade da solução é 1,13 gramas por mililitro. E sei que a massa molar do soluto, do NaCl, aqui o caso do soluto é o NaCl, 58,5, são 58,5 gramas por mol. Portanto, a partir daqui, como é que eu chego à molalidade? Bom, eu aqui vou ter que admitir 1 litro. Mais uma vez, não é? O volume ser 1 litro. O volume de quem? Da solução. Ora, se o volume da solução é 1 litro e a densidade é da solução, eu rapidamente vou fazer o seguinte, vou tirar a massa. Densidade é a massa a dividir pelo volume, portanto a massa é a densidade vezes o volume, que será 1,13 vezes, e aqui 1, que eu multiplico por 10 elevado a 3 para converter em mililitros. Lembrem-se que aqui está litros e na densidade está mililitros. Isto será 1130. Ainda há pouco cometi este erro. 1130 eu converti para mililitro cortar, porque eu quero a unidade em massa, que é grama. Exatamente, 1130 gramas. De quê? De solução. Importa frisar. Agora eu preciso do número... Bom, eu já tenho o número de mols do soluto, só que eu preciso da massa do soluto para descontar a massa da solução. Lembrem-se que a molalidade exige massa do solvente em denominador e não massa da solução. Muita gente chegava aqui, usava os 0,25 mols e dividia por este valor. Não é da solução, é do soluto. Portanto, número de mols é massa a dividir pela massa molar e também é dada a massa molar. Vocês têm que desconfiar quando dão alguns dados assim a mais. N vezes M grande, ou seja, 0,25 vezes 58,5. Ora, 0,25 vezes 58,5 dá 14,625 gramas de soluto. Logo, a massa do solvente, que é aquilo que eu quero, será a massa da solução menos a massa do soluto. Cá está, o solvente é a maior quantidade, não é? Está a 1115,375 gramas. E assim, eu posso calcular a concentração molar, que são o número de mols do soluto, 0,25, sobre os 1115,375, vezes 10 elevado a menos 3. Porque eu não quero gramas, quero quilogramas, certo? O valor final dá 0,224 mol por quilo. E assim, dou por terminado mais um exercício, certo?
Sim, eu por acaso estou a ver ainda a minha cebeta, também não tenho mais do que os 17. Portanto, eu vou propor-me a fazer 17, estamos em 40 minutos de vídeo. Não é grave. Deixem-me só fechar esta página primeiro. Está tudo bem, então. Vamos agora passar para o exercício 15. O exercício 15 tem duas linhas. Depois o exercício 16 e o exercício 17 são à parte. Portanto, na verdade, faltam 4 exercícios. Exercício 15, vou já colocar A, está bem? E na linha A eu quero a modalidade. Já agora, depois na linha B, eu vou querer a molaridade. Até pode ser que dê para fazer os dois aqui. Os dados são os seguintes. Dão-me o vinagre, que é uma solução aquosa que tem CH3COOH, ácido acético. E tem numa concentração de 5% em massa-volume. Ou seja, a percentagem massa-volume do vinagre, em face do ácido acético, é 5%. E com este valor, eu quero chegar à molalidade e à molaridade. Sabendo apenas duas coisas. Que a massa molar do vinagre... Bom, eu não posso concordar chamar vinagre ao ácido acético. Eu sei que o ácido acético é o principal constituinte do vinagre, mas há outros. Portanto, a massa molar do ácido acético são 60 gramas por mol. E a densidade também do ácido acético. Ácido acético é nomenclatura vulgar. Chama-se, na verdade, ácido etanoico pela nomenclatura IUPAC, sendo o IUPAC uma União Internacional de Química Pura e Aplicada, onde há convenções e se decidem várias coisas, tá bom? Ora, iremos ver isso a seu tempo. A densidade do ácido acético, 1,005. Bom, como é que eu irei abordar isto? Eu irei abordar isto da seguinte forma. Esta percentagem em massa é muito importante ser avaliada da seguinte forma. Eu ali estou a ver que a percentagem massa-volume, atenção, significa que eu tenho 5 gramas do soluto em 100 mililitros da solução. Isto tem que ser interpretado sempre assim quando não há mais dados. 5% é 5 em 100, ponto. Porquê gramas em mililitro? Porque é massa por volume. Portanto, 5% há de ser 5, e primeiro vem a massa, 5 gramas, do soluto, porque primeiro veio o soluto, em 100 mililitros do todo da solução. E a partir daqui tenho a massa do soluto e tenho o volume da solução. Não há volta a dar. Aliás, quanto a este, o volume da solução são 0,1 litros, nem mexo mais. Isto para a molaridade, claro está. Agora, para a molalidade, vamos ter de ver como fazer. Aqui, a densidade, não vamos considerar do ácido acético. Vamos considerar da solução. Mas isto fui eu que vi mal. Peço desculpa. Foi um erro meu de passagem, porque dizia ácido acético na molaridade e eu também entendi que o fosse na densidade. A densidade é solução, tá bom? Porquê? Vejam, isto tem tudo que bater certo. E eu agora precisava, porque na molalidade, que é o primeiro que eu vou fazer, eu preciso passar a solução a gramas. Então para isso eu tenho que ter a densidade da solução. Darem-me a densidade só do soluto seria estranho. E a verdade é que foi um erro de passagem meu, ok? Portanto, é a densidade da solução. Então é isso que eu vou fazer. Para chegar à massa da solução, como a densidade é a massa a dividir pelo volume, a massa é a densidade vezes o volume, ou seja, 1,005 vezes. Bom, e agora 100, porque eu tenho que considerar mililitros, então isto vai dar 100,5 gramas. Tá bom? Que são de solução e importa frisar isso. Como eu tenho aquela massa do soluto, eu posso então já concluir o seguinte. Olha, a massa do solvente, que é o que eu preciso, são 100,5 menos 5, que dão 95,5 gramas. Ou seja, 0,0955 kg. E também já tenho aqui para o solvente. Para a molalidade o meu denominador é este, para a molaridade futuramente o meu denominador será este. Ora, de qualquer das formas, eu tenho sempre que fazer o mesmo ao soluto em cada um dos casos. Converter a mol. Como? Ora, o N é a massa a dividir pela massa molar. Ora, a massa a dividir pela massa molar, quanto é que dá? Assim, numa conta de cabeça, não chegava lá. 5 a dividir por 60 é 0,5 a dividir por 6, ou seja, é 1 a dividir por 12. Não tenho hipótese. Tenho que consultar 0,083 mols.
Logo, vejam que eu já acabei. Tendo este valor, na minha linha a concentração molar será 0,083 sobre 0,0955. Na linha B, a concentração molar será os mesmos 0,083 a dividir por 0,1, que era o volume da solução. E então é apenas consultar os valores. No caso da molaridade é 0,869. Depois vocês fazem na calculadora, não é? Tem que ter uma destreza ao usar a calculadora, atenção. No caso da molaridade, 0,83 mol por litro. Atenção que é por quilo de solvente e é por litro de solução. Mas normalmente não há esse rigor a mencionar, porque já mencionam na fórmula. E o que eu aconselho é, eu aqui não fiz, já tenho vindo a fazer nos exercícios anteriores, é de colocar a fórmula geral antes de a aplicar. Eu aqui não o faço porque já o fiz na primeira vez. Se repararem, a primeira vez que eu uso uma fórmula nova, eu coloco sempre a fórmula geral e só depois é que aplico os valores. Se vocês não testam no exame, precisarem de usar a fórmula repetidas vezes, só a primeira vez é que a metem de forma geral. Depois já usam a fórmula como se conhecessem, porque o professor também já viu que vocês sabem antes, tá bom? Pronto, é isto. Vamos então para o exercício 16. Estão quase a deixar de me ouvir neste vídeo, que é bom para vocês, não é? Esperemos que não, vá. Não é que eu tenha uma voz bonita, mas eu espero que aquilo que eu aqui explico seja importante para vocês. Eu já vos disse, já tive esta conversa aqui em alguns vídeos, fico muito contente por isso, ok? E estou receptiva que apresentem críticas para eu melhorar, porque se eu melhorar, o bem é para vocês, especialmente. Ora, exercício 16, penúltimo, está quase. Calcula a molaridade de uma solução de ácido clorídrico comercial a 37% em massa. Portanto, eu quero a concentração molar quando a percentagem em massa são 37%. Já agora, a massa molar do ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio é 36,5 gramas por mol. A densidade da solução, desta vez não me engano a passar, 1,19 gramas por mililitro. E agora é trabalhar, tá? Ora, se é molar, mais uma vez eu tenho que partir deste pressuposto. Isto é muito importante. 37 gramas do soluto. Como aqui é massa, não há dúvidas. Em 100 também gramas da solução. Vamos usar a densidade porque eu quero o volume da solução. Estou numa molaridade. A densidade é a massa a dividir pelo volume. Portanto, o volume é a massa a dividir pela densidade. Logo, será os 100 a dividir por 1,19. E o valor final da minha massa serão 84,03 mililitros de solução. Tá? Ora, quanto ao soluto, vou passar a moles. O número de moles é a massa do soluto a dividir pela massa molar. E o valor final, isto dá praticamente 1, não é verdade? Dá um bocadinho mais só. 1,014 moles. Logo, a minha concentração será 1,014 a dividir pelo volume, atenção, vezes 10 a menos 3 para passar a litros, porque ele estava em mililitros, está bom? E então o resultado final será 12,07 moles por litro. E é este o resultado final deste exercício. 12,07 moles por litro, molaridade, certo? Último exercício, eu creio que caiba aqui. É o último que eu tenho para vocês. Qual a concentração em partes por milhão? Portanto, eu quero saber partes por milhão de uma solução que contém 0,3 mg do cianeto de sódio. E então, o cianeto de sódio, a massa do cianeto de sódio são 0,3 mg. Em 500 gramas de solução, a massa da solução são
500 gramas. Pronto, eu aqui vou passar isto a miligramas, portanto 500 mil. Eu já vos tinha dito na teoria, é preciso homogeneidade nas unidades, está bom? Muito importante. Já agora isto é 1 partes por milhão mássica. Portanto, o Emily. Ora, a fórmula de partes por milhão, sendo mássica, não é mais do que a massa do soluto a dividir pela massa da solução vezes 1 milhão. A massa do soluto, e as unidades deste sejam iguais, não me importa. 0,3 sobre a massa da solução, 500 mil, vezes 10 à sexta. Ora, 10 à sexta é 1 com 6 zeros. Portanto, 5 zeros vão-se embora com este, fica um 10. 10 vezes 0,3 dá 3. 3 quintos. 0,6 ppm. Este tipo de concentrações são usados para quando avaliamos a toxicidade em medicina, em áreas de saúde, que é quando as concentrações, se forem molares, se forem de outras formas, são concentrações muito pequeninas, muito 0,00000. Então usamos partes por milhão. Vejam que eu tenho 0,6 partes num milhão de partes. Eu tenho 0,6 partes, não chega a uma parte de um soluto, num milhão de partes de solução. Vejam aqui a enormidade, ou melhor, é aqui o contrário, o quão pequena é esta concentração. Mas às vezes, cuidado, pode ser tóxico. Sabem que tudo pode ser veneno dependendo da dose, ok? E muitas vezes, para trabalhar com substâncias muito venenosas, esta concentração basta. Ora, eu dou por terminado o vídeo. Por hoje é tudo. Espero que fique consolidada a primeira aula do curso de Química Geral. Quando eu puder, eu continuarei a colocar vídeos sobre as novas matérias. Fica a faltar agora abordar conceitos teóricos de princípios de solubilidade, de propriedades coligativas e depois, claro, não podia faltar as equações químicas, com reações químicas de ácido-base, de precipitação e de solubilização, ok? Pronto. Posto isto, eu espero que tenha valido a pena da vossa parte. É tudo. Um forte abraço químico a todos. Adeus!